Olá, frações. Só de ouvir essa palavra, muita gente já fica com o pé atrás, né? Mas e se a gente olhasse para elas de um jeito diferente, usando coisas do dia a dia? A ideia aqui hoje é exatamente essa. Vamos fatiar esse assunto e no final tudo vai parecer bem mais simples. Pode apostar. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta. Pensa rápido. Se uma pessoa pega metade de uma pizza, ou seja, um meio, e outra pega 4/8 de uma pizza do mesmo tamanho, quem comeu mais? Tenta guardar essa resposta aí, porque ela é a chave para entender a ideia mais importante sobre frações. Beleza, mas antes de sair somando e dividindo, a gente precisa dar um passo atrás. O que é, afinal, uma fração? Vamos fazer uma espécie de raio-x para entender do que ela é feita. Então, uma fração, no fundo, é um jeito de mostrar pedaços iguais de alguma coisa inteira. Ela tem duas partes, bem simples. O número de cima, que a gente chama de numerador, diz quantos desses pedaços a gente tem. Já o número de baixo, o denominador, conta em quantos pedaços o todo foi dividido. É isso. Agora a gente entra no que eu chamo de superpoder secreto das frações, a tal da equivalência. Entender isso é como descobrir que algumas frações usam disfarces. E é esse truque que abre a porta para resolver todas as operações mais chatinhas que vêm por aí. E olha só que legal, isso aqui responde à nossa pergunta da pizza. Ninguém comeu mais, porque como dá para ver, 1/2, 2/4 e 4/8 são na prática a mesma quantidade de pizza. São só jeitos diferentes de escrever a mesma coisa. O nome disso? Frações equivalentes. Tá, mas como a gente acha essas frações disfarçadas? É bem direto. Tem dois caminhos. Ou a gente multiplica o número de cima e o de baixo pelo mesmo valor, ou a gente divide os dois pelo mesmo valor. A regra de ouro é essa. O que fizer em cima tem que fazer embaixo, sem exceção. Vamos em frente. Agora que esse conceito de equivalência está mais claro, vamos ver como ele funciona na prática. É hora de falar de adição e subtração, e é aqui que aquele nosso superpoder se torna indispensável. O ponto central é todo esse aqui. Para comparar ou juntar coisas, os pedaços precisam ser do mesmo tamanho. Pensa bem, não dá para somar uma fatia gigante de uma pizza cortada em duas com uma fatia fininha de uma pizza cortada em 8 e dizer que tem duas fatias. Não faz sentido, né? A matemática precisa que as partes sejam iguais. Vamos começar pelo mais fácil. Quando os denominadores são iguais, como nesse caso da barra de chocolate, a vida é bela. Significa que os pedaços já têm o mesmo tamanho. Aí é só somar os números de cima, os numeradores. 1/4 mais 2/4 dá 3/4 da barra. Bem intuitivo. Mas e quando a coisa complica um pouco? O que acontece se os denominadores forem diferentes? Tipo, como é que a gente soma 2/3 com 4/5? Aqui os pedaços não têm o mesmo tamanho. Não dá para simplesmente somar o 2 com o 4. E agora? A solução é usar o nosso superpoder. A gente vai usar a equivalência para fazer os pedaços ficarem do mesmo tamanho. Para isso, a gente precisa achar um denominador comum. O ideal é usar o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. No nosso exemplo, entre 6 e 8, o MMC é 24. Ok, agora a gente transforma cada fração numa equivalente com esse denominador 24. 4/6 vira 16 sobre 24, e 11/8 vira 33 sobre 24. Perfeito! Agora que os pedaços são iguais, é só somar os numeradores. Moleza! Ah, e tem aquele macete clássico para acelerar essa transformação. Para achar o novo numerador, o processo é: pega o denominador comum, divide pelo de baixo da fração antiga e o resultado multiplica pelo de cima. É um atalho que salva um tempo. Muito bem. A parte mais trabalhosa já foi. Vamos para as duas últimas operações. A multiplicação, que é surpreendentemente simples, e a divisão, que tem uma pequena reviravolta, um truquezinho. Olha, a multiplicação é a mais tranquila de todas. Pode esquecer denominador comum, nada disso. Aqui é só ir reto. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Fim de papo. 2/4 vezes 4/3, o resultado é 8/12. Simples assim. E para fechar, a divisão. É aqui que entra a tal reviravolta. A regra é quase um mantra, é só decorar. Primeiro, mantenha a primeira fração do jeito que ela está. Segundo, troque o sinal de dividir por um de multiplicar. E terceiro, inverta a segunda fração. Depois disso, vira uma conta de multiplicação, que a gente já sabe fazer. Uma última dica, super útil. E se aparecer um número inteiro no meio da conta? Sem pânico. Qualquer número inteiro, tipo 32, pode virar uma fração. É só colocar o número 1 embaixo. Então 32 vira 32 sobre 1.
A partir daí, é só aplicar as mesmas regras que a gente acabou de ver. Então, para a gente fechar e organizar as ideias, essa tabela é o nosso resumo final. Para somar ou subtrair, a regra de ouro é: ache um denominador comum. Para multiplicar, é só seguir reto. E para dividir, o segredo é: mantenha, multiplique e inverta. Cada operação tem sua manha, mas agora todas elas estão mapeadas. E é isso, as 4 operações estão dominadas. Mas a pergunta que fica e que mostra a importância disso tudo é como essas ideias se aplicam fora da lousa. Bom, pense em ajustar uma receita de bolo, calcular um desconto na loja, dividir as despesas de um projeto. A verdade é que dominar essas regras simples é a base para resolver inúmeros problemas práticos. Essa é a verdadeira mágica por trás dos números.